A gente vai trabalhar o sistema de numeração decimal, tá? As características e o valor posicional, ok? Então, vocês já deram uma lida na apostila de vocês, já viram lá as classes, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho isso, tá? O valor posicional e as características. Quais são os objetivos dessa aula? A gente reconhecer as principais características do nosso sistema de numeração. Então, você sabe quais são as características do nosso sistema de numeração? O que os nossos números têm de especiais? Como eles são constituídos? Um pouquinho da história dos números. O nosso sistema de numeração nasceu em uma região conhecida como Vale do Rio Hindu, no atual Paquistão. Então, a gente vai verificar aqui no nosso mapa, né? Aonde fica o Paquistão. Ok? Então, os hindus, eles fizeram o quê? Eles criaram um grupo, né? Eles começaram a fazer a contagem, estabelecendo os grupos de 10 em 10, a ideia de posição, tá? Eles usavam símbolos diferentes para representar os números de 1 a 9. E o símbolo para o 0, né, apareceu a partir do século 8. Já os árabes, eles foram que criaram nossos símbolos indo-árabes, tá? Que a gente fala como algarismo. Quem criou foi o matemático Mohammed em 780 a 850. Então, você vai observar aqui, ó, que no século 12, como eram escritos os números, tá vendo? E olha só atualmente como os nossos números são escritos, como são formadas as posições dele. Então, o que a gente vai começar? Um quiz. O nosso sistema de numeração, lá ao que vocês já conhecem, né, é conhecido como sistema de numeração decimal. Por quê? Então, por quê? Porque nós contamos fazendo um agrupamento de 10 em 10, ou é porque ele possui 10 algarismos, ou seja, 10 números? Provavelmente você sabe que é por quê? Porque a gente conta fazendo agrupamento de 10 em 10. Então, o próximo. Observe essas afirmativas aqui. A primeira afirmativa vem dizendo o seguinte: o sistema de numeração decimal é de base 10, por causa de agrupamentos de 10 em 10. A segunda afirmativa fala: o sistema de numeração é posicional, porque depende da posição que o algarismo ocupa no número e o seu valor vai mudar. E a terceira afirmativa fala: o sistema de numeração possui 10 símbolos, chamados de algarismo, que permite a escrita dos números. Então, vamos ver. Assinale a alternativa correta. A gente ouviu todas as afirmativas, agora a gente vai ver qual é a alternativa correta. Apenas uma das afirmativas que eu li estava correta? Apenas duas, apenas a segunda estava correta? Ou apenas a 3 estava correta? Ou a 1, 2 e 3 estão corretas? Aí a gente vai verificar agora. Vamos fazer. Então, a primeira afirmativa, o que ela fala? Analisando de uma em uma, tá? O sistema de numeração decimal é de base 10, porque a gente faz agrupamento, ou seja, a gente junta de 10 em 10. Então, olha só. Aqui a gente tem centena, dezena e unidade. A gente vai contar aqui. Então, olha só. 1, 2, deixa eu pôr um lapisinho aqui para ficar mais fácil na hora de contar, ó. 1, 2, 3. Vou contar eles riscando que eu acho que é mais fácil para vocês perceberem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, a gente precisa de 10 unidades de um agrupamento de 10 para a gente trocar por uma dezena. Então, uma dezena equivale a 10 unidades. Então, essa afirmativa é verdadeira, porque o nosso sistema de numeração decimal, ele é de base 10, porque ele faz agrupamento de 10 em 10.
A segunda afirmativa, que a gente também vai analisar de uma em uma, vem falando assim: o sistema de numeração é posicional porque depende da posição que o algarismo ocupa no número, seu valor muda? Então, olha assim, dependendo do lugar onde está o número, né, o valor desse número vai mudar. Será que é verdade? Então, olha só, a gente tem o número aí 111. Vamos ver o valor de um número, lembrando que da esquerda para a direita? Então, olha, esse primeiro, número 1, o 111, ele tem que valor? Ele vale 1. E o 111. E o número que está roxinho, que fica ali no meio, ó, que ele está ocupando o decimal, né? A dezena, então ele vale 10. Então, o número 1 que está em vermelho, como ele ocupava a última posição, ele valia 1. O número que está no meio, que é a dezena, ele vale 10. E o primeiro número, que ele está como centena, ele vale 100. Então, uma centena vale 100, uma dezena vale 10 e uma unidade, valor de 1. Ok? Então, é verdade. Por quê? Dependendo da posição que está o número, vai ocupar o valor dele, né? O valor dele vai mudar de acordo com aonde está o número dele. Então, essa também é uma afirmativa verdadeira. A outra fala assim, vamos analisar de uma a uma. A terceira fala, o sistema de numeração possui 10 símbolos chamados de algarismo, que permite a escrita dos números. Então, como que a gente escreve os nossos números? A gente usa quais são esses 10 símbolos? A gente usa o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0. Então, é verdadeiro, porque a gente usa esses 10 símbolos para a gente conseguir fazer o infinito dos números, né? Dependendo da posição que a gente coloca eles, o número vai ter um valor diferenciado. Então, verdadeiro. Aí agora a gente vai responder aquela perguntinha que ficou lá atrás, né? Assinale a alternativa correta. Apenas uma estava correta? Não. Apenas a 2 estava correta? Também não. Apenas a 3 está correta? Não, também. Porque a primeira estava correta, a segunda também e a terceira também. Então, a letra D. A 1, a 2, a 3 estão corretas. Então, pessoal, o próximo exercício fala assim, assinale verdadeiro ou falso para a afirmativa abaixo. O sistema de numeração é multiplicativo porque um algarismo escrito à esquerda de outro vale 10 vezes o valor posicional que teria se estivesse ocupando a posição desse outro. Aí a gente vai verificar se é verdadeiro e falso. Com um exemplinho. Então, olha só. O sistema de numeração é multiplicativo porque um algarismo escrito à esquerda do outro vale 10 vezes o valor posicional que se estivesse ocupando a posição desse número. Então, vamos lá. A gente tem aqui o 555. Então, o primeiro número ali, ó, que está com a seta vermelha, quantos que ele vale? 500, né? Então, para decompor esse número, a gente vai fazer 500 mais. O segundo número vale quantos? 550. Então, ele vai valer 50. 550 mais o último número, que é 5. 555. Esses são os valores dele. Mas aí o que ele fala? Ele fala que se a gente multiplicar de trás para frente, ou seja, da esquerda para a direita, os valores vão ter que dar igual. Aí a gente verifica, olha só, ela é verdadeira, mas vamos verificar. Olha, o 5 vale 5 vezes 1. 5 vezes 0 é péssimo. Se isso for verdade, se eu pegar o resultado, que vai ser 5, e multiplicar por 10, vai ter que dar o valor dos 50. Então, olha só. 5 vezes 10 é 50, então é verdadeiro. Então, se eu pegar os 50 e multiplicar por 10, ele vai ter que dar 500. Tá? Então, 50 vezes 10, 500. Por isso que ela é uma afirmativa verdadeira, tá bom? Então, nessa aula a gente viu, o nosso sistema de numeração possui algumas características. A primeira, são feitos agrupamentos de 10 em 10 e por isso é chamado de sistema de numeração decimal, tá bom? E a segunda
é que dependendo da posição que o algarismo, ou seja, que o número ocupa, o seu valor é diferenciado, ou seja, é por isso que ele se chama posicional, porque depende de onde o número vai estar, ele vai ter um valor diferente, ok? Então, ótima tarde para todos e até uma próxima.